Primeira coisa que você precisa fazer é tirar a máscara e mostrar para Deus a sua verdade. Abra as portas do teu coração e deixa Deus entrar. E quando Deus entrar, apresente para Ele logo qual é a situação. Não deixe para depois. Depois pode ser muito tarde. Jesus se aproximou, Jesus segurou a sua mão, Jesus a ajudou, Jesus a coloca de pé. Gente, aprende uma coisa: a cura de Deus na sua vida, ela tem etapas. Deus não é, me desculpe a expressão, Jesus não é a fada madrinha da Disney. Nós estamos na geração miojo, felicidade em 3 minutos. São processos. Eu não sei se você já alcançou a sua cura total, mas entre no processo. Jesus, ele vai realizando as coisas na hora de Deus. Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. 4 amigos, 4 discípulos de Jesus. Aqui nós vemos que Pedro era casado. Como que eu sei disso? Porque ele tem sogra, né? Então ele era casado. Oi, padre, mas por que o evangelho nunca fala da mulher de Pedro? Que ele era viúvo. Segundo os historiadores, a mulher dele tinha falecido. E naquela época, o bom relacionamento com a sogra era trazê-la para a sua casa, se a mulher houvesse falecido. É por isso que a sogra de Pedro está na casa dele, acamada. E um outro sinal que o texto dá, aí estudando, profundamente a escritura, é quando a mulher é curada e ela passa a servir Jesus e os discípulos. Não era função da sogra. A sogra é a matriarca, é a mulher mais velha, então ela fica na sala. Quem serve é a filha. A obrigação de servir visita é a mulher, é a esposa. Por que é a sogra que serve? Porque não havia mulher ali, não havia esposa. Então o que a história entende? Que Pedro era viúvo, porque nunca se falou de mulher de Pedro, o nome dela nunca apareceu. A mulher é totalmente esquecida, mas a sogra está aí presente. Dito isso, a sogra de Simão estava na cama com febre. Aqui a febre é uma outra palavra para sofrimento. A sogra de Pedro pode ser eu e pode ser você. É uma pessoa que tem um sofrimento na vida, uma situação que você não consegue resolver sozinho. E aqui eu já abro um outro parênteses: não basta estar doente, é preciso ser simpático. Mantenha a sua boa convivência com os próximos, para que quando você estiver doente, eles se tornem ainda mais próximos e não se tornem distantes. Estou abrindo o leque aqui para a gente pensar. Eu gosto de estudar a Bíblia assim, você tem que ir rasgando o texto. Se a sogra de Pedro fosse uma mulher chata, implicante, fechada, negativa, eu tenho certeza que eles tinham falado assim: Jesus está chegando, fecha a porta, ninguém tá um pio, viu? Esse Jesus, essa mulher, ele vai curar, eu tô doido para ela, despachar, eles esconder a mulher. Não, aqui acontece o contrário. Ela está doente? Está, mas a gente nota pelo texto que ela é uma querida. Eu não sei como era a sogra de Pedro, mas eu vejo uma senhora muito simpática, disponível, trabalhadeira, atenta aos detalhes, cuidadora da casa. E eles sentiam falta daquela mulher com saúde. Eles sentiam falta daquela mulher no seu dia a dia. E o texto diz que quando Jesus chegou àquela casa, não teve beijo, não teve unção, não teve cafezinho, não teve abraço. Eles logo contaram a Jesus. Aquilo que é importante é a notícia principal. Olha que mulher fantástica. Olha que mulher que marcou esta família e os amigos da família. Eles se preocupavam com ela. Certamente eles se preocupavam com ela, porque na saúde dela, ela se preocupava com eles. Padre, ninguém lembra de mim. Você lembra dos outros? Ninguém me abraça. Você abraça os outros? Ninguém me trata bem. Você tem tratado bem os outros? Comece aqui, O negócio não é de lá para cá, é daqui para lá. E essa mulher, ela é valiosa. Então eles contaram logo a Jesus. Meus irmãos, quando você for rezar, não fique patinando no gelo e nem amassando barro. Conte logo para Jesus qual é a situação que te aflige. Não faça uma oração mascarada. O que é uma oração mascarada? Uma oração sem expressão. Uma oração sem expressão. Veja agora, está chegando aí o carnaval, as pessoas vão colocar máscara. Aí você olha para a pessoa, você não vê a pessoa, você vê a máscara dela. Você não vê se ela está sorrindo, se ela está chorando, se ela está com um olhar de deboche, se ela está no sofrimento. Você vê a máscara.
quando você for rezar, a primeira coisa que você precisa fazer é tirar a máscara e mostrar para Deus a sua verdade. A sua verdade. Eu falo, meus irmãos, pela minha experiência de padre há 18 anos, o ir à igreja é importante, mas o estar na igreja com o coração fechado, escutando num ouvido, saindo no outro, ir à missa para bater cartão, ou porque alguém insistiu que você estivesse, é uma perda de tempo fenomenal. A pessoa entra seca e ela sai seca. A pessoa não é abençoada e a pessoa não enxerga isso. A pessoa deveria se colocar no espelho da verdade. Eu estou indo à igreja, eu estou sendo uma pessoa abençoada. Deus tem abençoado a minha vida, Deus tem me ajudado a ficar de pé, como ajudou a sogra de Pedro. Eu noto que Deus me sustenta. Eu sou uma pessoa curada por Deus. Ele expulsou da minha vida algum mal? Não, vai à missa, entra de um jeito, sai do mesmo jeito. Que perda de tempo, meu povo, que perda de tempo. Então é necessário abrir para Deus as portas do nosso coração, como foram abertas as portas da casa de Simão e de André. Ele não entrou pela janela, não desceu igual Noé na chaminé, ele foi acolhido. Primeira coisa que eles fizeram, abriram as portas e receberam o Senhor. Abra as portas do teu coração e deixa Deus entrar. E quando Deus entrar, apresente para Ele logo qual é a situação. Não deixe para depois. Depois pode ser muito tarde. Ah, padre, depois eu vou à igreja, depois eu rezo, depois eu me confesso, depois eu vou convidar tal pessoa. Não existe depois nas coisas espirituais. É urgente. A salvação da nossa alma é algo que não pode ficar para amanhã. Então faça como Tiago, João, Simão e André. Apresente logo a Jesus a sua situação, a verdade da sua vida. E aqui nós temos uma sequência de atitudes. Jesus se aproximou, Jesus segurou a sua mão, Jesus a ajudou, Jesus a coloca de pé. Olha, uma ação atrás da outra. Gente, aprende uma coisa. A cura de Deus na sua vida, ela tem etapas. Não é, Deus não é, me desculpe a expressão, Jesus não é a fada madrinha da Disney. Não é. As pessoas acham que Jesus tem na mão uma vara de condão. Aí você fala, Jesus, me faz isso. Plim, um segundo. Nós estamos na geração miojo. Felicidade em 3 minutos. Eu quero tudo em 3, meu filho. Jesus não faz miojo. Ele capricha na macarronada. E para fazer uma macarronada caprichada, se começa pela massa. Depois vai para o molho, depois os ingredientes. Um bom italiano, para fazer um almoço de massa, ele começa às 7 horas da manhã para servir ao meio-dia. São processos. Eu não sei se você já alcançou a sua cura total, mas entre no processo. Jesus ele vai realizando as coisas na hora de Deus. Aqui ele se aproxima. Primeira coisa que ele tem que fazer na sua vida, se aproximar, é o início. Aproximar de você e você se aproximar dele, primeira coisa. Segunda coisa, peça a ele para segurar as suas mãos. Entrega a sua mão a ele. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura nas mãos de Deus e vai. Não é voltar, vai. Aproximou Jesus, entrega para ele a sua mão. Igual criança, acho muito bonitinho criança. Meus sobrinhos estão aqui, eles estão andando perto de mim, eu faço assim com a mão, eles dão a mão, não precisa nem pedir não. Você faz assim para eles, eles dão a mão. Mão é sinal de confiança, cuida de mim, me guia, me leva. Se aproxime de Jesus e dê as suas mãos a ele. E ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar. Mas a ajuda de Deus é consequência da proximidade de Deus e de Deus segurar as suas mãos. Se Ele está perto de você, se Ele segurar as suas mãos, Ele vai te ajudar. Você está entendendo o verbo? Ele vai me ajudar. Repita, Ele vai me ajudar. De novo, Ele vai me ajudar. O que significa ajuda? O que significa ajuda? É um auxílio naquilo que você não consegue fazer sozinho. Ele não vai te substituir, ele vai te ajudar. Você está empurrando? Não estou conta sozinho. Jesus chega, vamos junto. Está andando. Jesus, você chegou? Então empurra para mim. Não. Eu não vim empurrar para você. Eu vou empurrar com você. Guarde isso.
Jesus, quando entra na nossa vida, não é para viver a sua vida, é para viver com você a sua vida, abrindo-se a vida dele. E terceiro, ele a levanta. Ele entra na nossa vida, meus irmãos, não é para nos derrubar. Ah, padre, Deus entrou na minha vida, eu levei uma rasteira que eu vou te contar. Quem deu a rasteira? Ou o diabo, ou foi o seu egoísmo, né? Porque Deus não nos coloca para baixo, Ele nos levanta. Então olha a sequência. Ele se aproxima, pega na mão, ajuda e levanta. Aí, meus irmãos, o que acontece com alguns por aí? Literalmente, dão uma banana para Jesus e vão viver a vida deles. O milagre, ele não termina quando a mulher levanta. O milagre continua na vida dela. Porque o texto diz que quando ela foi curada, ela começou a servir a Jesus. Ou não entendeu? Você pode rezar, meu filho, novena, dezena, menzena, anuena, para conseguir uma graça. Se Deus olhar para o teu coração e ver que aquela graça não vai te levar a servi-lo, mas vai te levar ao pecado, vai te levar à distância, vai te levar à descrença, Ele te mantém na sua posição, que quando você está na pior, você está rezando. E quando você não recebe a graça, você vai à igreja. E quando você está com o nariz lá embaixo, você está fazendo adoração, está rezando o terço, está procurando vida de santo. Aí quando você melhora, eu não quero mais a Deus. Não receba a graça. Quando é que a graça é nos dada? Quando Deus olha para o seu coração e você vai dizer: Senhor, eu quero a graça para te servir melhor. Eu não quero ficar nessa cama porque eu quero pregar a tua palavra, eu quero ajudar as pessoas, eu quero salvar a minha família, eu quero restaurar meu casamento, eu quero ser sal, eu quero ser luz na faculdade, no meu trabalho. Aí a cura acontece, aí a cura acontece. Sem julgar A ou B, eu já vi casos de pessoas pedindo a Deus uma cura, e a cura foi dada, e a pessoa voltou para a mesma vidinha miserável e desgraçada de ontem. Meus dias correm muito rápido, como a lançadeira do tear, se consomem sem esperança. Lembra-te da minha vida, é apenas um sopro, e meus olhos não voltarão a ver a felicidade. Oh, meu filho, por que os seus olhos não voltarão a ver a felicidade? Porque eu bebi demais, estou com uma cirrose desgraçada, e o médico disse: se eu não tratar, eu vou morrer. Então, meu caro, trate o seu físico, mas trate o seu coração. Volte o seu coração ao Senhor, reze, se converta, peça que Ele te livre deste vício. Aí a pessoa começa a experiência, ela se aproxima, Jesus pega nas mãos da pessoa, Jesus a ajuda, ela fica um tempo longo sem beber, ela fica de pé, começa a ganhar peso, começa a trabalhar, aí vai no médico, o médico fala: meu filho, você está um coco, mas melhorou demais. Aí ele reúne os amigos para beber. Tem nem que explicar nada. Vai e volta. É o cristão ioiô. Ele não permanece. Ele vai e volta. A pergunta é: para que serviu a cura dele? Para piorá-lo ainda mais. Então a cura de Deus na nossa vida, ela acontece de maneira plena quando você tem no coração: eu quero servir a Deus, eu quero trabalhar para Deus, eu quero ser de Deus. Então a sequência, ela pode ser inversa. Aí não sou eu que estou falando isso, Raniero Cantalamessa. Ele vai dizer: quando você quer servir a Deus, Ele te põe de pé, Ele te ajuda, Ele segura as suas mãos e Ele fica perto. A sequência inversa. A sequência certa: Ele se aproxima, Ele pega as suas mãos, Ele te ajuda, Ele te põe de pé para você servi-lo. Mas se você quer alcançar a graça, comece a servi-lo, que Ele vai te colocar de pé, segurando as suas mãos, te ajudando e permanecendo ao lado. Texto maravilhoso nessa composição aqui de Marcos. Então, como já disse, a sogra começa a servi-los porque Pedro não tinha aí a sua esposa mais. A pergunta aqui é mais uma, meus irmãos. Tem um filme muito bonito para você assistir, viu? Chama Abdu e a Rainha. Maravilhoso, pode assistir. Um filme real, fatos reais. A rainha precisava de um servo e ela recebe lá um hinduísta, parece, para levar para ela uma medalha, e ela acha o moço muito bonito. E o rapaz é muito educado, e ninguém nunca olhou nos olhos da rainha.
E ele olha nos olhos, ele fala, não olhe no olho dela. Você entrega a medalha e vai embora. Aí a hora que ele está saindo de fasto, ele olha para o olho dela. Ela vai e olha para o olho dele. Aí ali começa o filme. E ela escolhe ele para ser o secretário dela. E ali nasce uma amizade muito bonita. O filme é muito bem feito, não é? Abdu e a rainha. Chega no momento do filme, que eu não vou contar o filme, é claro, que a rainha está muito sofrida, chorosa. E ela fala com ele, Abdu, eu não tenho sossego, eu sou rodeada de gente o tempo todo, eu tenho que viver a minha realeza, e isso vai acabar comigo, eu vou morrer, esse pessoal vai me matar. Aí Abdu diz para ela, não há um lugar onde Vossa Majestade possa descansar? Ela fala, eu tenho uma ilha. Então ele fala, então vamos para lá. Aí ela fala com a corte, todo mundo quer, ela fala, não, ninguém vai comigo, só vai eu e ele. Aí o barquinho leva ela numa ilha pequenininha, ela desce, o seu servo desce e o barquinho vai embora. Ficam só os dois, ela é uma senhora, né? E ela toda de preto, ela começa a chorar. Atenção, ao sofrimento da rainha. A rainha diz para ele assim, se as pessoas soubessem o peso que tem uma coroa, ninguém gostaria de usá-la. Aí você ilustra aí que coroa que é essa na sua vida, né? As pessoas acham que é muito, mas vai ver o peso. Se alguém soubesse o peso dessa coroa, ninguém queria usá-la. Ela continua, meu marido morreu e me deixou nessa posição delicada. Eu sou uma velha, gorda, idosa, com compromissos atrás de compromissos. Me diga, Abdu, qual o sentido de tudo isso? A hora mais bonita do filme. Ele chega perto dela, ajoelha, pega na mão, fala assim, servir. Servir. Se eu sou um servo e sirvo a senhora como rainha pode servir toda uma nação. Se o ser humano aprender que a nossa vida tem sentido, quando você descobre por que você nasceu e a quem você deve servir, você se torna uma pessoa feliz. Aí ela levanta e ele vai andando atrás dela. Isso é a metade do filme. Por que eu estou contando esse fato? Porque aqui está que a sogra de Pedro, uma mulher idosa, começou a servi-los. Se você quer, dê. Se você deseja, ofereça. Começa de dentro de você. Comece servindo, ajudando lá na sua família, lá na sua casa, reclamando menos, sendo uma pessoa mais simpática, uma pessoa mais querida, uma pessoa que não critica os outros, que não atrapalha a convivência, mas uma pessoa querida como era essa senhora aqui, que eles logo quiseram que Jesus fizesse algo por ela. E Jesus fez por ela e Ele é capaz de fazer também por você.